Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Jampa Gastronomia. Aqui a gente acredita que a gastronomia vai muito além da comida. É cultura, economia, turismo, empreendedorismo e, acima de tudo, gestão. Quando vemos um restaurante cheio, normalmente pensamos logo no cardápio, nos pratos bem apresentados ou no talento do chefe. Mas existe um lado que quase ninguém vê: planilhas, compras, estoque, treinamento de equipe, fluxo de caixa, liderança e tomada de decisões. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. O nosso convidado é Arthur Lira, chefe de cozinha, empresário, proprietário do restaurante Estaleiro e ex-presidente da Abracel Paraíba. Além de comandar um dos restaurantes mais tradicionais de João Pessoa, Arthur também presta consultoria para novos empreendedores da gastronomia. Arthur, seja muito bem-vindo ao podcast. E para começar, eu quero te perguntar que você passou muitos anos como chefe nos Estados Unidos e depois voltou ao Brasil para assumir um restaurante de família. Quais foram as principais diferenças de gestão que você encontrou entre os dois países? Eu comecei minha história na cozinha nos Estados Unidos, onde eu morei lá há 12 anos, e comecei como lavador de prato, ajudante, auxiliar de cozinha, cozinheiro, subchefe, até me tornar chefe executivo, que foi minha atuação aí nos últimos 3 anos, mais ou menos, nos Estados Unidos, certo? Nesse ano final nos Estados Unidos, minha família, no caso, meus irmãos, né, com a ajuda dos nossos pais, estavam começando a construção na nossa primeira unidade, que é do Estaleiro do Seixas. Então, no meu último ano nos Estados Unidos, eu já ajudava no projeto arquitetônico, na questão toda ali do dimensionamento de cozinha, dimensionamento dos equipamentos, o fluxo e a construção do cardápio. Então, quando eu voltei para o Brasil, o restaurante já estava ali na fase de acabamento. Então, mais alguns meses, a gente, para finalizar com a compra dos equipamentos, enfim, toda a parte, digamos assim, de louça, mesas, cadeiras, toda essa parte de mobília e equipamento do restaurante, certo? Então, eu fui finalizando o cardápio e aí assumi a cozinha. Por se tratar de uma empresa familiar, minha irmã naquele momento era do administrativo financeiro, meu irmão do salão, e eu da cozinha. Então a gente sempre começou de uma forma muito organizada, cada um no seu setor, e junto, por ser um restaurante familiar com participações iguais, a gente tomava conta e decidia as decisões estruturantes e maiores junto, mas em cada setor, cada um tinha ali o seu domínio, tinha sua autonomia e liberdade, certo? Então, nesse momento, na parte, a principal diferença dos Estados Unidos para cá são duas áreas, né? Digamos assim, a parte prática da coisa, a parte operacional, a parte de processos, a parte de organização interna da cozinha, que era o meu principal setor naquele período, naquele início. Eu trouxe toda essa experiência, né? Realmente um local onde é bem mais avançado do que aqui, principalmente naquele período, ali há quase 14 anos atrás, e eu trouxe toda essa parte profissional de logística, departamento de compra extremamente organizado, controle de CMV, que é o custo da mercadoria vendida, fichas técnicas, todos os POPs, que são todos os procedimentos internos, a parte técnica de armazenamento, de organização, de limpeza, de tecnologia interna dentro da cozinha, inclusive porque naquele momento, desde a nossa primeira cozinha, nós compramos equipamentos americanos que tinha uma capacidade técnica de qualidade do produto maior.
e a gestão interna da cozinha, dividindo todos os setores da cozinha, com pré-preparo, com cocção, com a parte fria, manipulação, tudo muito dividido, tudo muito segmentado. Então, toda essa parte organizacional, certo? Eu trouxe com um padrão. É tanto que desde o início nós montamos uma empresa que já tinha ali aquela cara de franquia, né, por tudo isso. Na parte administrativa, financeira, que minha irmã geria naquele momento, primeiro, ela é uma pessoa de formação, é uma pessoa muito organizada e, na verdade, todos nós somos muito pé no chão. E aí eu trago um ponto muito importante. A empresa, no início, ela precisa, primeiro, você estar 100% entendendo tudo que entra, tudo que sai, não confundir o famoso apurado com lucro, não misturar CPF com CNPJ. Nós vivíamos ali de um prolabore, que é basicamente um salário pela função que cada um desempenha, deixando a empresa crescendo aos poucos. Por quê? Porque eu acompanhei também a parte de gestão lá e acompanhava aqui naquele período. Então, existe uma grande diferença, uma grande barreira entre uma empresa nos Estados Unidos e uma empresa no Brasil. E os pontos, basicamente, que todos nós já conhecemos, que é uma questão de burocracia, né, uma questão de altas cargas tributárias, uma questão de toda essa parte trabalhista muito mais complexa. Aqui você tem que ter um acompanhamento tributário onde muda a cada mês com novas normas, determinações, leis. Então, aqui nós tínhamos que nos empenhar muito mais em também estar estudando o tempo todo tudo isso para que pudesse ali ter uma gestão mais eficiente. Nesse período também eu já fiz alguns cursos lá, mas fiz meu curso de gastronomia aqui já no Brasil, né? E também, posteriormente, eu fiz um MBA de gestão de restaurante, onde, através desse MBA, me trouxe muito mais conhecimento técnico da parte de gestão, certo? Que foi quando abrimos uma segunda unidade, alguns anos atrás, e nessa segunda unidade eu passei a ter toda a gestão administrativa financeira. Então, foi basicamente nesse período que eu fui saindo de dentro da cozinha. Então era isso que eu ia te perguntar, Arthur. Hoje você não está mais na cozinha. E aí, em que momento você percebeu que o restaurante, para crescer, precisa deixar um pouco o fogão e assumir um papel estratégico? Então, nos primeiros anos eu me desdobrava, porque eu sempre tive uma visão muito empresarial também. Então, a parte estratégica de mídia, de divulgação, até de estratégias financeiras também, eu já era um pouco inserido nisso. Mas após abrir a segunda unidade, quando nós abrimos a segunda unidade, eu passei os primeiros 8 meses dentro da cozinha, chefiando minha equipe, até porque manter esse início de padrão da mesma unidade, que era o grande desafio, você estar numa segunda unidade onde tem o mesmo cardápio e você possa empregar o mesmo produto. Quer dizer, nós tínhamos uma exigência a mais da clientela em função disso. Eu fui lá na segunda unidade e o produto não tem a mesma qualidade da primeira. É onde eu montei uma estratégia de dividir um pouco a equipe, ou seja, nós levamos para a segunda unidade colaboradores nossos já antigos também, uma parte da equipe, para que esse processo se mantivesse. E antes de abrir a segunda unidade, nós já contratamos uma equipe reforçada, começou a ser treinada na primeira unidade, depois dividimos a equipe e fui chefiar a cozinha. Mas como eu tinha a tarefa do administrativo financeiro na segunda unidade, eu fui, após esses 8 meses, mais ou menos 9, depois que a cozinha estava ali meio que redonda, eu contratei um chefe de cozinha e entrei a fundo, né, no administrativo financeiro, onde o administrativo financeiro eu tenho 2 colaboradoras muito boas,
trouxe uma pessoa aposentada de muitos anos de banco, de Caixa Econômica Federal, onde tinha um conhecimento ali muito fundamentalizado na parte de finanças, de números, mas eu montei todo um processo administrativo, lógico, em cima do estudo, do MBA, mas em cima de toda essa dificuldade que é o Brasil. Então, criamos sistemas internos, desenhados para a nossa empresa. Isso levou aí uns 2 anos, um grande desafio, onde cada centavo que entra, ele é computado, ele é registrado, criando uma ferramenta onde, por exemplo, cada como é que eu posso dizer, cada despesa ou gasto que a gente tem ali, hoje eu tenho o percentual em cima do faturamento que aquilo me representou, por exemplo, desde a folha de pagamento, quantos por cento da minha folha foi com o meu faturamento hoje, meus insumos, minha parte de bebida, a parte de higiene, a parte de manutenção. Então, assim, é uma plataforma criada por nós. Por quê? Porque você precisa, esse é um grande gancho, você precisa acompanhar o seu negócio em tempo real. Muitos negócios, eles pegam, alimentam algumas planilhas e vai analisando depois. O nosso sistema é alimentado diariamente, então eu tenho uma fotografia real do meu negócio. Eu sei que até adianta em partes você analisar um relatório do mês passado, ou às vezes de 2 meses atrás, ver que alguma coisa está errada, para daí você tomar uma atitude, uma atitude sobre aquilo. Mas o certo é você ter em tempo real. Hoje eu abro o meu sistema e eu vejo a real situação. Então ali eu já tomo medida instantânea, certo? O CMV, que é uma das coisas fundamentais no restaurante, muitas pessoas criam CMV em cima de uma ficha técnica, mas não acompanham o dia a dia, porque uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que acontece na prática. Você cria uma ficha técnica, diz o meu percentual de CMV aqui vai ser X, entrega para um colaborador e confia que ele vai estar fazendo aquilo. Mas basta ele botar 100 gramas de camarão a mais numa receita, 50 gramas disso naquilo, com mais um desperdício que não foi computado, isso vai virar só teoria. Então, nós praticamos o CMV semanal no nosso sistema. Então, assim, o principal é o profissionalismo, onde a maioria dos negócios do Brasil não tem esse profissionalismo, e mais especialmente na parte de alimentação, porque na parte de alimentação você vê muitas empresas pequenas, pessoas que, até família mesmo, mas assim, sem o controle diário do que entra e do que sai, que é o famoso fluxo de caixa, ou muitas vezes tem ele superficial, muitas vezes misturam as contas. Essa resposta traz um ponto muito importante, que durante muito tempo, né, a gastronomia valorizou apenas a técnica culinária. Quanto melhor fosse o chefe, maior seria a chance de sucesso do restaurante. Mas o mercado mostrou outra realidade. Todos os anos, centenas de restaurantes fecham as portas, não porque a comida era ruim, mas porque faltou a gestão. Arthur falou sobre padrões, rotina e disciplina, e isso serve para qualquer empresa. Muitas vezes o empresário acredita que precisa investir primeiro em um sistema sofisticado, quando na verdade o maior desafio é alimentar corretamente qualquer ferramenta que ele utilize. E existe um ponto que considero ainda mais importante, que é estudar gestão. Você buscou uma especialização em administração de restaurante justamente para entender indicadores financeiros. E falando em indicadores, existe um número que praticamente determina a saúde financeira de qualquer restaurante, o famoso CMV. E Arthur, quais indicadores você acompanha diariamente para saber se a operação está saudável? Essa pergunta ela é bem específica, né, a parte operacional da cozinha. Os principais indicadores é justamente o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, certo?
E aí existe na literatura uma espécie de receita de bolo, onde diz, o seu CMV tem que estar ali em torno de 30%, 33%. Mas isso é muito relativo, Dependendo do seu custo operacional, o seu CMV, se tiver ali a 33, 35, está altíssimo. Se você tiver um custo operacional alto, que é isso, Arthur? Se eu pago um aluguel caro, se eu pago um empréstimo ainda, que a empresa é nova, principalmente nos primeiros anos da empresa, esse meu custo operacional sendo alto, meu CMV tem que ser menor ainda. E tem empresas que têm um CMV de 40%, né? E ainda assim está mais saudável financeiramente. O ponto é meu, o ponto é próprio. Eu tinha um dinheiro e eu investi, então eu não peguei dinheiro em banco, eu não tenho que pagar juros. Você está entendendo? Eu tenho um capital de giro onde eu pago meus fornecedores todos em dias, aí eu não pago multa e juros, porque muitas pessoas pagam tudo que é boleto atrasado. E aí ele não computa no final do mês quanto foi de juros e multa, muito menos no final do ano, quanto isso foi por ralo. Então, os índices, os indicadores para se trabalhar diariamente são o CMV, tá entendendo? Uma vez determinado o CMV, eu tenho que monitorar para que esse meu CMV continue assim. Como assim, Arthur? Eu tenho que a equipe está muito bem treinada para que sigam aqueles padrões da receita. Se um prato tem 250 gramas de carne, tem que ser 250. Se for 300, veja aí quantos por cento você não alterou. No final do mês, em cada prato, 50 gramas. O desperdício, você pega uma parte de hortifruti, que vem ali toda a parte de vegetais, de frutas que tenha, se não for muito bem tratado, certo? Você tem é perecível, então é a higienização correta, é o que primeiro chegar a usar e principalmente também a parte de compras assertivas, pesquisa de preço, bons fornecedores, não manter um estoque alto, porque estoque é dinheiro que está ali parado. Então, assim, é um controle diário, certo? De equipe, de desperdício, de compras, é muito importante. Às vezes as pessoas, ali está só 5%, 3% mais caro, vou comprar. Não é assim que funciona, tá? Lógico, se for para baixar padrão, tudo bem, você vai trabalhar ali dentro do seu padrão, mas 3% aqui, 2% ali, no final é muita coisa. Lembrando que negócio, você não pensa só de um mês, você pensa, por exemplo, um balanço trimestral, esses 3 meses, porque tira uma média, e anual. Esses são os verdadeiros e principais estudos que você faz. Quando você fala de CMV, você não está falando apenas, né, de custos, mas sim está falando sobre desperdício, sobre compras inteligentes, sobre estoque e também sobre treinamento de equipe para seguir exatamente a ficha técnica, né? Porque 50 gramas a mais em um prato pode parecer desperdício, mas quando esse erro acontece centenas de vezes ao longo de meses, ele pode consumir boa parte do lucro do restaurante. Outro ponto da sua fala que me chamou a atenção foi que você explicou que não existe um CMV ideal para todos. Cada restaurante possui uma realidade financeira diferente, né? Ou seja, não existe receita pronta para a gestão, né? Existe análise, existe planejamento, acompanhamento diário, mas também existe outro erro muito comum entre empresários da gastronomia, que é a precificação. Muitos olham o cardápio do concorrente e simplesmente copiam os preços. Então, Arthur, por que isso é tão perigoso? Precificação é muito importante, demais, demais, demais. Muitos empresários eles precificam em cima de concorrência. Isso é o maior erro de um empresário de alimentação. O preço da concorrência é uma referência, nunca uma regra para ser seguida. Por quê? Porque a precificação é em cima da sua realidade. É em cima da sua realidade. Você não sabe se um concorrente seu está vendendo um hambúrguer por R$ 10,
qual é a realidade financeira dele. Então, é uma referência, eu tenho ali a R$10, mas o meu preço tem que ser X. Às vezes pode ser 9, às vezes tem que ser 11. Então, ele vai ganhar o cliente através de outras formas e não trabalhar uma guerra, concorrência de preço. Isso quebra muita gente. Depois da gestão financeira, talvez o maior desafio de qualquer restaurante seja liderar pessoas. A gastronomia é intensa, são jornadas longas, alta pressão, muito trabalho em equipe e nos últimos anos encontrar e manter bons profissionais se tornou uma dificuldade para praticamente todo o setor. Arthur, depois de tantos anos formando equipes, qual é o segredo para manter colaboradores comprometidos com a empresa? Primeiro é um grande desafio, a mão de obra hoje está difícil, as pessoas são seres humanos, realmente cada vez mais complicado de lidar, mas você, acima de tudo, você tem que dar o exemplo. Então, assim, realmente, para mim, se tornou um pouco mais fácil. Por quê? Porque eu tenho conhecimento da cozinha, eu montei a grande base da minha equipe, eu estando dentro. Ou seja, eu cobrava, mas as pessoas me viam como exemplo, a forma que eu trabalhava, de organização, de comprometimento, de respeito, tanto ao cliente como ao próprio insumo. Então, assim, você tratar aquela pessoa como um verdadeiro colaborador. Aquelas pessoas, elas têm que, já é difícil estar trabalhando, é cansativo e etc., mas a pessoa tem que ter um equilíbrio na formação da equipe, no sentido de tratá-las bem, com respeito, com dignidade. Por exemplo, eu até hoje, eu almoço basicamente os que os meus colaboradores também almoçam, certo? Então, assim, você traz dignidade, liberdade. Eu costumo dizer, a liberdade é dada, saiba usar. Quem não souber usar, o tempo vai mostrar e essa pessoa vai sair. Então, assim, é uma construção que leva um tempo, leva. Mas você vai moldando, ficando com aquelas pessoas que têm identidade, que têm comprometimento, que vestem a camisa da empresa. Nós não somos, talvez, a empresa que melhor pague, mas uma grande parte e um dos principais motivos que levam um colaborador a continuar na empresa não é a parte salarial. Às vezes é salário por aquele momento, mas na hora que aparecer uma oportunidade que pague um pouco melhor, ele vai. Enquanto se a pessoa ela gosta de estar ali, ela é respeitada, ela recebe em dia, ela ganha bem também, não vai ser por pouco que ela vai deixar a sua empresa. Então, capacitar cliente, o funcionário, tratá-lo bem, dar liberdade, dar treinamento. Aparece uma vaga no âmbito superior, nós usamos da nossa equipe para promover alguém, em vez de trazer uma pessoa de fora, conversar com eles, nós fazemos festa de São João, onde eles trazem toda a família, nós fazemos o aniversário do próprio restaurante, onde eles trazem as famílias, promover esses eventos e precisa trazer as famílias junto para que elas se interajam também. Então, assim, esses são os pontos fundamentais: dar exemplo, tratar com dignidade, criar um ambiente, uma atmosfera sadia de trabalho, inclusive combatendo funcionários que faltam com respeito com os outros e limpando a equipe, deixando realmente quem veste a camisa da sua empresa. Ao longo desse episódio, ficou claro que a gastronomia vai muito além do talento na cozinha. É preciso entender pessoas, é preciso conhecer números, estudar administração e, principalmente, construir processos. Arthur, muito obrigado por compartilhar sua experiência conosco. Tenho certeza de que esse episódio vai ajudar muitos profissionais que trabalham na gastronomia e também aqueles que sonham em empreender. Obrigado também a você que
acompanhou mais um episódio do podcast Jampa Gastronomia. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com alguém que trabalha no setor de alimentação. Siga o Jampa Gastronomia nas redes sociais para acompanhar nossas reportagens, entrevistas e outros episódios daqui do podcast, que é @Jampa Gastronomia. Eu sou Paulo Nascimento, pode me seguir também no @QPaulo com 2 O. E nos encontramos no próximo podcast Jampa Gastronomia. Até a próxima!